Hoje é quarta-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora, rasgando o véu da estagnação e inaugurando uma nova era de manifestações divinas. Sinta o pulsar de uma promessa antiga que se torna viva, uma força que irrompe do invisível para transformar o seu hoje em um testemunho glorioso do poder de Deus. O silêncio da espera se quebra e o som da liberdade ressoa em cada coração sedento. Prepare-se para a abertura, para a revelação, para o novo. Efatá. Você carrega um fardo, não é mesmo? Sim, você. Aquele peso invisível que comprime o peito nas madrugadas insones, que silencia os gritos da alma quando o mundo insiste em não ouvir. Quantas vezes você se viu diante de portas cerradas, não de madeira ou metal, mas daquelas que se fecham dentro de si mesmo? As portas da esperança que se esvai, da cura que parece nunca chegar, da provisão que se mantém distante. As portas para o milagre que sua alma anseia com cada fibra, mas que sua mente, exausta pela luta, já duvida que possa sequer existir. Nós conhecemos essa dor, a dor da oração que parece ecoar no vazio mais absoluto, da fé que se esgota diante da repetição infindável de um não, que nunca foi proferido em palavras, mas que sentimos em cada porta fechada, em cada oportunidade perdida. Há um grito sufocado em você, um desejo primal por algo que o liberte de vez, por uma resposta que rasgue o véu da incerteza e revele a verdade. Você tem suportado o peso de promessas esquecidas, de feridas que teimam em não cicatrizar, de sonhos engavetados pela rotina opressora e pelo ceticismo corrosivo. O silêncio dos céus, às vezes, parece mais ensurdecedor do que qualquer tempestade, mais pesado do que qualquer montanha. E nas profundezas desse silêncio aparente, as correntes se apertam. Correntes de medo paralisante, de ansiedade sufocante, de culpa esmagadora, de autossabotagem implacável. Elas não são visíveis aos olhos, mas seu peso é inegável, suas marcas são profundas e a liberdade que elas roubam é o próprio oxigênio de sua existência. Você se sente preso, amarrado, talvez até esquecido por Deus e pelos homens. Mas esta noite, este momento preciso é diferente, é um ponto de virada. Efatá, Efatá, Efatá. Esta palavra não é meramente um som articulado, é uma chave mestra. Não é apenas um comando para ser obedecido, é uma libertação em si. Efatá, abra-se. Abra-se para a verdade que se revela em sua plenitude. Abra-se para a cura que te alcança em sua profundidade. Abra-se para a provisão que se manifesta de forma inesperada. Efatá, que tudo o que estava fechado, hermeticamente selado, se abra sem resistência. Que tudo o que estava preso, amarrado por laços invisíveis, seja solto e livre. Que tudo o que estava silenciado, abafado pela inércia, ressoe agora em glória e poder. Este é o refrão sagrado que ecoa desde os tempos imemoriais. Uma voz que transcende as eras e as culturas, um grito que rompe as barreiras do impossível. Não é uma súplica desesperada de quem não tem mais forças, mas uma declaração de soberania divina sobre o caos e a desordem da vida. Efatá não é sobre o que você pede com suas palavras, mas sobre o que você permite com sua alma. É a entrega incondicional da sua limitação humana à infinitude do poder divino. É a rendição completa da sua dúvida, a certeza inabalável da graça que tudo transforma. Efatá, abra-se para o fluxo, para a correnteza caudalosa de bênçãos que aguarda pacientemente para inundar cada aspecto da sua vida. Prepare-se para ser transbordado. Imagine agora, não como um sonho distante e inatingível, mas como uma verdade iminente e palpável, as correntes que o prendiam se estilhaçando em 1000 pedaços reluzentes. Sinta o estalo ressonante,
o som metálico da liberdade ressoando em cada célula, em cada fibra do seu ser. Não há mais peso sufocante, não há mais nó que o prenda, não há mais amarra que o contenha. A escuridão, antes densa, opressora e pareceiramente eterna, recua em desespero, dissipando-se como fumaça ao vento mais leve, substituída por uma luz dourada, quente e acolhedora, que preenche cada canto antes sombrio da sua existência. Esta luz não é apenas uma visão. É calor que conforta, é energia que impulsiona, é vida pulsando com vigor em você, através de você e por você. As portas que antes pareciam intransponíveis, aquelas que guardavam seus maiores medos e seus mais profundos anseios não realizados, agora se escancaram com um som de glória que ecoa em sua alma. Não há mais resistência, não há mais obstáculo que possa te deter. Sinta o ar fresco que entra, o cheiro de uma nova estação florescendo, a promessa de um novo começo. É o oxigênio puro da esperança renovada, a brisa suave da cura que o alcança, o aroma delicioso da provisão que se manifesta. Rios de energia divina começam a fluir através do seu ser, limpando cada impureza, purificando cada ferida, restaurando cada parte quebrada. Não é uma promessa para um futuro distante e incerto. É uma realidade que se manifesta, agora, neste exato instante, em sua vida. Você não está apenas vendo a mudança, você está vivendo-a plenamente. Você não está apenas ouvindo a promessa, você está sentindo o poder. Esta quarta de milagres não é um evento isolado que passará, mas o portal definitivo para uma nova dimensão da sua fé, uma fé ativa e inabalável. Deus responde. Sim, Ele responde. Não com um sussurro inaudível que se perde no vento, mas com um grito de libertação que ecoa em sua alma, Efatá. Sua fé, essa chama que por vezes vacila diante das adversidades, mas que jamais se apaga por completo, é o combustível poderoso para que esses milagres se manifestem em sua vida. Não é a magnitude da sua fé que importa, mas a sua disposição em entregá-la por completo, em abri-la para o poder divino, que opera o impossível e transforma o ordinário em extraordinário. Portanto, não apenas ouça esta mensagem com seus ouvidos, mas incorpore-a em cada célula do seu ser. Deixe que a palavra Efatá se torne seu mantra diário, sua respiração mais profunda, sua declaração mais poderosa. Repita-a em voz alta, sinta-a vibrar em seu peito, em sua mente, em seu espírito, Efatá. Sinta o poder transformador dessa invocação sagrada. Deixe que ela desfaça cada nó que o prende, que ela ilumine cada sombra que o persegue, que ela abra cada porta que se fechou diante de você. Você é o milagre em potencial, a resposta que estava esperando. Não espere por sinais externos grandiosos. O maior sinal é a mudança profunda que começa a operar dentro de você, agora, neste momento. A oração poderosa de Efatá não é mágica vazia, mas a manifestação tangível do poder ilimitado de Deus em resposta à sua fé genuína e corajosa. O que você está pronto para liberar de sua vida? O que você está pronto para receber em sua vida? Quais portas você está pronto para ver abertas de uma vez por todas? Declare, sinta, acredite com todo o seu ser. A sua jornada para a liberdade plena e os milagres que você anseia com tanta intensidade começa no momento em que você verdadeiramente se abre para o divino. Efatá. Abra-se, receba, viva. Que a luz que agora irrompe em você ilumine cada passo, cada decisão, cada novo amanhecer que se apresentar. E a liberdade que você sente seja o testemunho vivo e inegável do poder que reside em uma fé que não teme se abrir, que não se esconde na dúvida, mas que se entrega com confiança. Este é o seu momento, o seu Kairos.
Não o adie por mais um segundo. Não o duvide por mais um instante. Apenas abra-se. Deixe que a verdade de Efatá ressoe em cada fibra do seu ser, da sua alma ao seu corpo. Milagres são a linguagem mais pura do amor divino. E hoje, essa linguagem fala diretamente a você, pessoalmente. Sua fé é a chave. Efatá é a porta que se abre para o infinito. Para compreender a profundidade do que Efatá representa, precisamos mergulhar nas raízes de sua manifestação. A palavra Efatá, em aramaico, significa abre-te. Ela foi proferida por Jesus Cristo em um momento de profunda compaixão e poder, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele dia, Jesus estava na região de Decápolis, uma área predominantemente gentia, o que já nos revela a universalidade do amor e do poder de Jesus, que transcende barreiras étnicas e religiosas. Trouxeram-lhe um homem surdo e com dificuldades na fala, um impedimento que o isolava do mundo e o impedia de se comunicar plenamente. A multidão, talvez acostumada com a desesperança que a condição daquele homem representava, suplicava a Jesus que impusesse as mãos sobre ele, um gesto comum de cura. Mas Jesus, em sua sabedoria divina e sua singularidade, fez algo diferente, algo que revelava uma profunda sensibilidade para com a dignidade daquele indivíduo. Ele o levou à parte, para longe da multidão curiosa e do espetáculo público. Este ato de separação já é um efatá para a intimidade, um convite para que você se separe do ruído do mundo e entre em um lugar de conexão pessoal com o divino. Uma vez a sós, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e cuspiu, tocou-lhe a língua. Esses gestos, que podem parecer estranhos à primeira vista, eram carregados de simbolismo no contexto da época. O toque de Jesus trazia consigo o poder divino, e a saliva era, por vezes, associada a propriedades medicinais na cultura judaica. Mais do que a substância em si, era a autoridade e a intenção por trás do gesto. Em seguida, olhando para o céu, Jesus suspirou profundamente. Este suspiro não era de cansaço ou frustração, mas de uma profunda empatia, uma identificação visceral com a dor e o sofrimento daquele homem. Era o suspiro de um Deus que sente a dor de seus filhos, que se compadece de suas limitações e bloqueios. E então, com a autoridade que lhe era inerente, ele disse a palavra que ecoaria pela eternidade, rasgando o véu do silêncio e da inação: Efatá. E no mesmo instante, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. A cura foi instantânea e completa. Não apenas ele passou a ouvir, mas também a falar com clareza, restaurando sua capacidade plena de interagir com o mundo. Este não foi um ato performático para impressionar a multidão. Foi um ato de intimidade, de conexão profunda com a necessidade humana. Jesus não apenas curou uma enfermidade física, ele abriu um portal. Ele desfez um bloqueio que impedia a comunicação, a audição e a expressão. O surdo não podia ouvir as palavras de amor, de instrução, de vida, de esperança. O mudo não podia expressar suas dores, seus anseios, sua própria existência, seus louvores a Deus. A palavra Efatá, naquele contexto, foi a chave para a libertação sensorial e comunicativa. Ela representou a quebra de um ciclo de isolamento, de marginalização, de silêncio forçado, e a inauguração de uma nova realidade de conexão, de plenitude e de testemunho. O suspiro de Jesus antes de proferir a palavra revela a intensidade de sua compaixão, a profundidade de sua identificação com a dor humana. Ele não agiu com frieza ou distância, mas com uma empatia que transcende o entendimento humano, mostrando que o poder divino opera em meio ao amor e à compaixão.
Efatá não é apenas uma palavra de poder, é uma palavra de amor. É a manifestação do desejo divino de que você seja completo, que você seja livre, que você seja capaz de se comunicar com o divino e com o mundo ao seu redor sem impedimentos. E como isso se aplica a você, aqui e agora, nesta quarta de milagres? As surdezes e mudezes dos nossos dias não são apenas físicas. Há uma surdez espiritual que nos impede de ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo, aos clamores das redes sociais, às vozes da dúvida e do desespero. Essa surdez nos impede de discernir a vontade de Deus, de receber sua direção em momentos cruciais, de sentir sua presença consoladora. Há uma mudez emocional e espiritual que nos impede de expressar nossa fé com ousadia, nossa alegria com liberdade, nossa dor com vulnerabilidade, nossos propósitos mais profundos com clareza. Quantas vezes você se sentiu silenciado, incapaz de defender sua verdade, de lutar por seus sonhos mais audaciosos, de manifestar a glória de Deus em sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Há bloqueios financeiros que nos impedem de prosperar e de abençoar outros. Portas de oportunidades que parecem seladas por uma força invisível. Relacionamentos que se tornaram surdos às nossas súplicas e mudos para o diálogo e a reconciliação. A enfermidade que teima em permanecer, desafiando a medicina e a esperança. A dívida que sufoca a respiração e rouba o sono. O medo que paralisa a iniciativa e impede o avanço. A depressão que silencia a alma e obscurece a luz. Tudo isso são manifestações da necessidade urgente de um efatá em sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria e amor incondicional, não quer que você permaneça nessas prisões invisíveis. Ele anseia que você ouça a sua voz de comando, que você declare a sua glória com um novo cântico, que você viva a plenitude que Ele projetou para você desde a eternidade. Hoje, o mesmo poder que abriu os ouvidos do surdo e soltou a língua do mudo em Decápolis está disponível para abrir os portões da sua alma, para desatar os nós que prendem sua mente em pensamentos negativos, para libertar seu espírito de toda e qualquer opressão, seja ela espiritual, emocional ou física. Não se trata de uma cura meramente física, mas de uma libertação integral que abrange o corpo, a alma e o espírito, restaurando você à sua totalidade em Cristo. Pense na palavra profética de Isaías 35, versículos 5 e 6, um vislumbre glorioso do futuro messiânico, mas também uma promessa para o presente. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esta é uma promessa de restauração completa, de uma transformação que vai muito além do esperado. O contexto de Isaías 35 é de um deserto florescendo, de um caminho de santidade sendo preparado para os redimidos. Não é apenas a ausência da doença, mas a presença vibrante da vida, da alegria e da abundância. Não é apenas o fim do silêncio, mas o início de um cântico de júbilo e gratidão. Efatá é a manifestação dessa promessa em sua vida, um decreto divino que libera a cura para o corpo, a clareza para a mente, a paz para a alma e a alegria para o espírito. É a certeza inabalável de que o que estava fechado será aberto, o que estava mudo cantará em voz alta, o que estava imóvel saltará com vigor e liberdade. Considere a narrativa poderosa e dramática de Lázaro em João, capítulo 11. Lázaro, amigo de Jesus, estava morto há 4 dias, e o cheiro da decomposição já se fazia presente, um sinal irrefutável de que a esperança humana havia se esgotado. Marta e Maria, suas irmãs, confrontaram Jesus com a dor e a dúvida, uma dor que ecoa em muitos corações hoje. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Elas acreditavam no poder de Jesus para curar, mas não para ressuscitar alguém que já estava em avançado estado de decomposição. Mas Jesus, diante do túmulo, não se desesperou, nem se deixou abater. Hoje é quarta-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora, rasgando o véu da estagnação e inaugurando uma nova era de manifestações divinas. Sinta o pulsar de uma promessa antiga que se torna viva, uma força que irrompe do invisível para transformar o seu hoje em um testemunho glorioso do poder de Deus. O silêncio da espera se quebra e o som da liberdade ressoa em cada coração sedento. Prepare-se para a abertura, para a revelação, para o novo. Efatá. Você carrega um fardo, não é mesmo? Sim, você. Aquele peso invisível que comprime o peito nas madrugadas insones, que silencia os gritos da alma quando o mundo insiste em não ouvir. Quantas vezes você se viu diante de portas cerradas, não de madeira ou metal, mas daquelas que se fecham dentro de si mesmo? As portas da esperança que se esvai, da cura que parece nunca chegar, da provisão que se mantém distante. As portas para o milagre que sua alma anseia com cada fibra, mas que sua mente, exausta pela luta, já duvida que possa sequer existir. Nós conhecemos essa dor, a dor da oração que parece ecoar no vazio mais absoluto, da fé que se esgota diante da repetição infindável de um não, que nunca foi proferido em palavras, mas que sentimos em cada porta fechada, em cada oportunidade perdida. Há um grito sufocado em você, um desejo primal por algo que o liberte de vez, por uma resposta que rasgue o véu da incerteza e revele a verdade. Você tem suportado o peso de promessas esquecidas, de feridas que teimam em não cicatrizar, de sonhos engavetados pela rotina opressora e pelo ceticismo corrosivo. O silêncio dos céus, às vezes, parece mais ensurdecedor do que qualquer tempestade, mais pesado do que qualquer montanha. E nas profundezas desse silêncio aparente, as correntes se apertam. Correntes de medo paralisante, de ansiedade sufocante, de culpa esmagadora, de autossabotagem implacável. Elas não são visíveis aos olhos, mas seu peso é inegável, suas marcas são profundas, e a liberdade que elas roubam é o próprio oxigênio de sua existência. Você se sente preso, amarrado, talvez até esquecido por Deus e pelos homens. Mas esta noite, este momento preciso é diferente, é um ponto de virada. Efatá, Efatá, Efatá. Esta palavra não é meramente um som articulado, é uma chave mestra. Não é apenas um comando para ser obedecido, é uma libertação em si. Efatá, abra-se. Abra-se para a verdade que se revela em sua plenitude. Abra-se para a cura que te alcança em sua profundidade. Abra-se para a provisão que se manifesta de forma inesperada. Efatá, que tudo o que estava fechado, hermeticamente selado, se abra sem resistência. Que tudo o que estava preso, amarrado por laços invisíveis, seja solto e livre. Que tudo o que estava silenciado, abafado pela inércia, ressoe agora em glória e poder. Este é o refrão sagrado que ecoa desde os tempos imemoriais. Uma voz que transcende as eras e as culturas, um grito que rompe as barreiras do impossível. Não é uma súplica desesperada de quem não tem mais forças, mas uma declaração de soberania divina sobre o caos e a desordem da vida. Efatá não é sobre o que você pede com suas palavras, mas sobre o que você permite com sua alma. É a entrega incondicional da sua limitação humana à infinitude do poder divino. É a rendição completa da sua dúvida à certeza inabalável da graça que tudo transforma. Efatá, abra-se para o fluxo, para a correnteza caudalosa de bênçãos que aguarda pacientemente para inundar cada aspecto da sua vida. Prepare-se para ser transbordado.
Imagine agora, não como um sonho distante e inatingível, mas como uma verdade iminente e palpável, as correntes que o prendiam se estilhaçando em 1000 pedaços reluzentes. Sinta o estalo ressonante, o som metálico da liberdade ressoando em cada célula, em cada fibra do seu ser. Não há mais peso sufocante, não há mais nó que o prenda, não há mais amarra que o contenha. A escuridão, antes densa, opressora e pareceiramente eterna, recua em desespero, dissipando-se como fumaça ao vento mais leve, substituída por uma luz dourada, quente e acolhedora, que preenche cada canto antes sombrio da sua existência. Esta luz não é apenas uma visão. É calor que conforta, é energia que impulsiona, é vida pulsando com vigor em você, através de você e por você. As portas que antes pareciam intransponíveis, aquelas que guardavam seus maiores medos e seus mais profundos anseios não realizados, agora se escancaram com um som de glória que ecoa em sua alma. Não há mais resistência, não há mais obstáculo que possa te deter. Sinta o ar fresco que entra, o cheiro de uma nova estação florescendo, a promessa de um novo começo. É o oxigênio puro da esperança renovada, a brisa suave da cura que o alcança, o aroma delicioso da provisão que se manifesta. Rios de energia divina começam a fluir através do seu ser, limpando cada impureza, purificando cada ferida, restaurando cada parte quebrada. Não é uma promessa para um futuro distante e incerto. É uma realidade que se manifesta, agora, neste exato instante, em sua vida. Você não está apenas vendo a mudança, você está vivendo-a plenamente. Você não está apenas ouvindo a promessa, você está sentindo o poder. Esta quarta de milagres não é um evento isolado que passará, mas o portal definitivo para uma nova dimensão da sua fé, uma fé ativa e inabalável. Deus responde. Sim, Ele responde. Não com um sussurro inaudível que se perde no vento, mas com um grito de libertação que ecoa em sua alma, Efatá. Sua fé, essa chama que por vezes vacila diante das adversidades, mas que jamais se apaga por completo, é o combustível poderoso para que esses milagres se manifestem em sua vida. Não é a magnitude da sua fé que importa, mas a sua disposição em entregá-la por completo, em abri-la para o poder divino, que opera o impossível e transforma o ordinário em extraordinário. Portanto, não apenas ouça esta mensagem com seus ouvidos, mas incorpore-a em cada célula do seu ser. Deixe que a palavra Efatá se torne seu mantra diário, sua respiração mais profunda, sua declaração mais poderosa. Repita-a em voz alta, sinta-a vibrar em seu peito, em sua mente, em seu espírito, Efatá. Sinta o poder transformador dessa invocação sagrada. Deixe que ela desfaça cada nó que o prende, que ela ilumine cada sombra que o persegue, que ela abra cada porta que se fechou diante de você. Você é o milagre em potencial, a resposta que estava esperando. Não espere por sinais externos grandiosos. O maior sinal é a mudança profunda que começa a operar dentro de você, agora, neste momento. A oração poderosa de Efatá não é mágica vazia, mas a manifestação tangível do poder ilimitado de Deus em resposta à sua fé genuína e corajosa. O que você está pronto para liberar de sua vida? O que você está pronto para receber em sua vida? Quais portas você está pronto para ver abertas de uma vez por todas? Declare, sinta, acredite com todo o seu ser. A sua jornada para a liberdade plena e os milagres que você anseia com tanta intensidade começa no momento em que você verdadeiramente se abre para o divino. Efatá. Abra-se, receba, viva. Que a luz que agora irrompe em você ilumine cada passo, cada decisão, cada novo amanhecer que se apresentar.
E a liberdade que você sente seja o testemunho vivo e inegável do poder que reside em uma fé que não teme se abrir, que não se esconde na dúvida, mas que se entrega com confiança. Este é o seu momento, o seu kairos. Não o adie por mais um segundo. Não o duvide por mais um instante. Apenas abra-se. Deixe que a verdade de Efatá ressoe em cada fibra do seu ser, da sua alma ao seu corpo. Milagres são a linguagem mais pura do amor divino. E hoje, essa linguagem fala diretamente a você, pessoalmente. Sua fé é a chave. Efatá é a porta que se abre para o infinito. Para compreender a profundidade do que Efatá representa, precisamos mergulhar nas raízes de sua manifestação. A palavra Efatá, em aramaico, significa abre-te. Ela foi proferida por Jesus Cristo em um momento de profunda compaixão e poder, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele dia, Jesus estava na região de Decápolis, uma área predominantemente gentia, o que já nos revela a universalidade do amor e do poder de Jesus, que transcende barreiras étnicas e religiosas. Trouxeram-lhe um homem surdo e com dificuldades na fala, um impedimento que o isolava do mundo e o impedia de se comunicar plenamente. A multidão, talvez acostumada com a desesperança que a condição daquele homem representava, suplicava a Jesus que impusesse as mãos sobre ele, um gesto comum de cura. Mas Jesus, em sua sabedoria divina e sua singularidade, fez algo diferente. Algo que revelava uma profunda sensibilidade para com a dignidade daquele indivíduo. Ele o levou à parte, para longe da multidão curiosa e do espetáculo público. Este ato de separação já é um efatá para a intimidade, um convite para que você se separe do ruído do mundo e entre em um lugar de conexão pessoal com o divino. Uma vez a sós, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e cuspiu, tocou-lhe a língua. Esses gestos, que podem parecer estranhos à primeira vista, eram carregados de simbolismo no contexto da época. O toque de Jesus trazia consigo o poder divino, e a saliva era por vezes associada a propriedades medicinais na cultura judaica. Mais do que a substância em si, era a autoridade e a intenção por trás do gesto. Em seguida, olhando para o céu, Jesus suspirou profundamente. Este suspiro não era de cansaço ou frustração, mas de uma profunda empatia, uma identificação visceral com a dor e o sofrimento daquele homem. Era o suspiro de um Deus que sente a dor de seus filhos, que se compadece de suas limitações e bloqueios. E então, com a autoridade que lhe era inerente, ele disse a palavra que ecoaria pela eternidade, rasgando o véu do silêncio e da inação. Efatá. E no mesmo instante, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. A cura foi instantânea e completa. Não apenas ele passou a ouvir, mas também a falar com clareza, restaurando sua capacidade plena de interagir com o mundo. Este não foi um ato performático para impressionar a multidão. Foi um ato de intimidade, de conexão profunda com a necessidade humana. Jesus não apenas curou uma enfermidade física, ele abriu um portal. Ele desfez um bloqueio que impedia a comunicação, a audição e a expressão. O surdo não podia ouvir as palavras de amor, de instrução, de vida, de esperança. O mudo não podia expressar suas dores, seus anseios, sua própria existência, seus louvores a Deus. A palavra efatá, naquele contexto, foi a chave para a libertação sensorial e comunicativa. Ela representou a quebra de um ciclo de isolamento, de marginalização, de silêncio forçado, e a inauguração de uma nova realidade de conexão, de plenitude e de testemunho. O suspiro de Jesus antes de proferir a palavra revela a intensidade de sua compaixão.
a profundidade de sua identificação com a dor humana. Ele não agiu com frieza ou distância, mas com uma empatia que transcende o entendimento humano, mostrando que o poder divino opera em meio ao amor e à compaixão. Efatá não é apenas uma palavra de poder, é uma palavra de amor. É a manifestação do desejo divino de que você seja completo, que você seja livre, que você seja capaz de se comunicar com o divino e com o mundo ao seu redor sem impedimentos. E como isso se aplica a você, aqui e agora, nesta quarta de milagres? As surdezes e mudezes dos nossos dias não são apenas físicas. Há uma surdez espiritual que nos impede de ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo, aos clamores das redes sociais, às vozes da dúvida e do desespero. Essa surdez nos impede de discernir a vontade de Deus, de receber sua direção em momentos cruciais, de sentir sua presença consoladora. Há uma mudez emocional e espiritual que nos impede de expressar nossa fé com ousadia, nossa alegria com liberdade, nossa dor com vulnerabilidade, nossos propósitos mais profundos com clareza. Quantas vezes você se sentiu silenciado, incapaz de defender sua verdade, de lutar por seus sonhos mais audaciosos, de manifestar a glória de Deus em sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Há bloqueios financeiros que nos impedem de prosperar e de abençoar outros. Portas de oportunidades que parecem seladas por uma força invisível. Relacionamentos que se tornaram surdos às nossas súplicas e mudos para o diálogo e a reconciliação. A enfermidade que teima em permanecer, desafiando a medicina e a esperança. A dívida que sufoca a respiração e rouba o sono. O medo que paralisa a iniciativa e impede o avanço. A depressão que silencia a alma e obscurece a luz. Tudo isso são manifestações da necessidade urgente de um efatá em sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria e amor incondicional, não quer que você permaneça nessas prisões invisíveis. Ele anseia que você ouça a sua voz de comando, que você declare a sua glória com um novo cântico, que você viva a plenitude que Ele projetou para você desde a eternidade. Hoje, o mesmo poder que abriu os ouvidos do surdo e soltou a língua do mudo em Decápolis está disponível para abrir os portões da sua alma, para desatar os nós que prendem sua mente em pensamentos negativos, para libertar seu espírito de toda e qualquer opressão, seja ela espiritual, emocional ou física. Não se trata de uma cura meramente física, mas de uma libertação integral que abrange o corpo, a alma e o espírito, restaurando você, a sua totalidade em Cristo. Pense na palavra profética de Isaías 35, versículos 5 e 6, um vislumbre glorioso do futuro messiânico, mas também uma promessa para o presente. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esta é uma promessa de restauração completa, de uma transformação que vai muito além do esperado. O contexto de Isaías 35 é de um deserto florescendo, de um caminho de santidade sendo preparado para os redimidos. Não é apenas a ausência da doença, mas a presença vibrante da vida, da alegria e da abundância. Não é apenas o fim do silêncio, mas o início de um cântico de júbilo e gratidão. Efatá é a manifestação dessa promessa em sua vida, um decreto divino que libera a cura para o corpo, a clareza para a mente, a paz para a alma e a alegria para o espírito. É a certeza inabalável de que o que estava fechado será aberto, o que estava mudo cantará em voz alta, o que estava imóvel saltará com vigor e liberdade. Considere a narrativa poderosa e dramática de Lázaro em João, capítulo 11. Lázaro,
amigo de Jesus, estava morto há 4 dias, e o cheiro da decomposição já se fazia presente, um sinal irrefutável de que a esperança humana havia se esgotado. Marta e Maria, suas irmãs, confrontaram Jesus com a dor e a dúvida, uma dor que ecoa em muitos corações hoje. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam no poder de Jesus para curar, mas não para ressuscitar alguém que já estava em avançado estado de decomposição. Mas Jesus, diante do túmulo, não se desesperou, nem se deixou abater pela incredulidade ou pela lógica humana. Ele olhou para a impossibilidade humana, mas agiu a partir do poder divino. Ele ordenou, com uma autoridade que desafiava a morte: tirai a pedra. E depois de uma oração poderosa e cheia de fé ao Pai, com uma voz que ecoou além das barreiras da morte, ele bradou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, para o espanto e a glória de todos, saiu do túmulo, ainda envolto em faixas, mas vivo. Aquele comando, vem para fora, é o efatá para o que está morto em sua vida, para os sonhos sepultados pela desesperança, para os relacionamentos desfeitos e sem solução, para a saúde debilitada e sem prognóstico, para a fé adormecida e sem vigor. Deus está bradando sobre a sua situação, sobre o seu problema mais insolúvel, sobre o que você já considerou perdido e sem retorno. Efatá, vem para fora, que o que está morto ressuscite, que o que está preso nas amarras do passado seja libertado, que o que está escondido pela vergonha ou pelo esquecimento seja revelado em glória. Ezequiel 37 nos apresenta uma das visões mais impactantes e proféticas das Escrituras, a visão do vale de ossos secos. Uma cena de total desolação, de vida extinta, de esperança aniquilada, um panorama de morte e desesperança. O profeta é questionado por Deus: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel, em sua humildade e sabedoria, responde com uma honestidade brutal: Senhor Deus, Tu o sabes. Ele não tenta dar uma resposta humana, mas reconhece a soberania e o conhecimento de Deus. A resposta de Deus não foi um suspiro de resignação, mas um comando de autoridade e um convite à participação profética. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E conforme Ezequiel profetizava, houve um ruído, um tremor, e os ossos se juntaram. Tendões e carne os cobriram, e pele os revestiu. Mas ainda não havia vida. A estrutura estava lá, mas a essência estava ausente. Então Deus ordenou novamente, elevando o nível da profecia: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército numeroso, poderoso e restaurado. Este é o poder de Efatá em ação. É a palavra profética que traz vida ao que está seco, ao que está sem esperança, ao que está desorganizado e sem forma. Não importa quão desolador seja o seu vale de ossos secos, Deus está chamando você para profetizar, para declarar o Efatá sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu ministério, sobre sua nação, para que a vida retorne, para que a restauração aconteça em todas as áreas, para que o exército de suas promessas se levante em poder e glória. A implicação dessa mensagem profética para os dias atuais é profunda e transformadora. Vivemos em um mundo onde o ruído e a distração são constantes, uma cacofonia de informações, opiniões e demandas que nos bombardeiam a todo instante. As vozes da dúvida, do medo, da ansiedade, da comparação social, da crítica destrutiva se tornam ensurdecedoras, abafando a voz da verdade.
Elas nos impedem de ouvir a voz suave e mansa de Deus. A voz que nos guia com sabedoria, que nos conforta com amor, que nos revela nosso propósito eterno. As pressões da sociedade para nos conformarmos, as expectativas irreais que nos são impostas, as falhas do passado que nos assombram, tudo isso nos deixa mudos, incapazes de expressar nossa fé com autenticidade, nossos dons com liberdade, nossa verdadeira identidade em Cristo com convicção. Quantas vezes você se sentiu silenciado, incapaz de defender sua verdade, de lutar por seus sonhos mais audaciosos, de manifestar a glória de Deus em sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Efatá é o antídoto divino para essa surdez e mudez espiritual que assola a humanidade. É o decreto que corta o ruído ensurdecedor do mundo, que desfaz a confusão mental, que liberta a sua voz profética para declarar a verdade de Deus. É a oração que abre os seus ouvidos para a direção divina, para a sabedoria que vem do alto, para as palavras de encorajamento e revelação que Deus sussurra em seu espírito, muitas vezes em meio ao silêncio da madrugada ou na quietude da meditação. É a libertação que solta a sua língua para que você possa declarar a sua fé sem hesitação, para que você possa testemunhar